Miguel, É bom você ter falado. uma pergunta que às vezes pode parecer boba, assim, para vocês que são veterinários, assim, se tudo dando certo, todos esses pré-requisitos foram cumpridos, a diferença de raça facilita ou dificulta Legal, a cara. reprodução? Por exemplo, uma raça X, ela emprenha mais do que uma raça Tá. Y. Eu acho muito legal esse tempero, porque são dois veterinários, né? E você que é você é economista? Só a administração. Business. Então, assim, muito legal Fiz esse administração tempero, na UFLA. porque esse termômetro, né? Porque essas perguntas que você faz, às vezes são perguntas dos telespectadores, de quem tá assistindo, né? E às vezes o cara fica doido pra perguntar lá. Então, muito legal, cara. Muito legal isso aí. Com certeza nós temos diferenças, né? Posso até falar que gritantes em relação à raça, em relação à escolha de raça, em relação à genética das vacas, né? Então, se o cara tem um criatório com vacas holandesas, nós temos um tipo de protocolo, nós temos um tipo de abordagem, nós temos um tipo de problema. Se nós temos um criatório de vaca gir ou girolanda, nós temos outro protocolo, outro tipo de abordagem, outros tipos de problema, né? Para eu ser um pouco mais, talvez, específico, se nós temos um rebanho de vacas zebuínas são aqueles animais oriundos da Índia, animal que aguenta calor, né? Vaca mais orelhuda. Então, que nós tivemos um podcast do Girolando aqui, que foi muito bom. Então, vacas que têm genética provinda da Índia, que a gente chama de bós índicos, né? Zebuínos. Geralmente, o grande problema desses animais é que a vaca, depois de parida, ela não dá cio. Ela entra no que a gente chama de anestro. Tá? O metabolismo dela é mais baixo. Então, a produção de hormônios é mais baixa. Então, ela não consegue produzir LH o suficiente para ciclar, né? Pulsatilidade, NRH, enfim. Hormônios da reprodução. Então, o grande problema dela é que ela fica em anestro. Aí é o seguinte, se você tem touro na fazenda, ou se você tem inseminação na fazenda à base de observação de cio, de uma forma ou de outra, você não vai conseguir fazer nada com essa vaca. Porque ela não está dando cio. Então, o touro não está cobrindo e o inseminador não está vendo cio para poder inseminar. Então, nós temos que pensar em protocolos apropriados para esse tipo de rebanho, né, para tentar contornar esse tipo de problema. Já naqueles criatórios com vacas europeias, um grande exemplo são as vacas holandesas, que é o que a gente chama de bós taurus, então animais de origem europeia, que são esses animais que aguentam frio, que não suportam o calor, como por exemplo o holandês, o Jersey, como por exemplo o Angus, no caso de gado de corte. Essa vaca holandesa, na verdade, ela já tem um metabolismo muito acelerado. Logo depois do parto, né, pelo metabolismo acelerado, ela já começa a recompor a pulsatilidade desses hormônios da reprodução, então ela consegue restabelecer esteroidogênese, produção de esteroides, produção de hormônios da reprodução. Só que como o metabolismo é muito, muito acelerado, ela mesmo metaboliza esses hormônios. Então, ela não está em anestro, ela tem atividade ovariana. No ovário dela tem o crescimento das estruturas, que é o que a gente chama de folículo, né, que é o que vai ovular. O folículo dela está crescendo. Só que ela não consegue ovular porque todo o hormônio que ela está produzindo, todo aquele estrógeno, que está, né, estimulando a liberação de NRH, estimulando LH, enfim, todos esses hormônios da reprodução que ela está liberando, ela também está metabolizando. Então são outros protocolos, né, ou outra base de protocolo que a gente usa para acessar esse tipo de animal, né, esse tipo de genética. Porque não é que ela está em anestro, ela só está metabolizando muito, ela não está conseguindo ovular. Aí ela forma os cistos foliculares, o folículo só vai crescendo, 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 ela não consegue ovular, porque ela metaboliza tudo, passa tudo no fígado. Lembra aquele volume de sangue que nós falamos que passa no úbrio? Aquilo ali também passa no fígado, também passa no pulmão, também passa no rim. Então ela metaboliza, ela mesmo consome. Então, com certeza, temos diferenças sim, de acordo com o grau de sangue do rebanho, e nós temos que adaptar sim o manejo, seja com a escolha do protocolo certo. Então, por isso que o Daniel até falou, né, antes mesmo da gente começar a gravar, não existe fórmula, não existe o melhor protocolo. Existe a adequação de uma ideia para aquela realidade, né? E é óbvio que a gente parte de protocolos base, e aí a gente vai fazendo pequenos ajustes para tentar oferecer com mais eficiência para cada criatório.
Já a gente entra no assunto dos protocolos. A gente Com certeza. fala diretamente ligada à reprodução, mas tem diferença da genética. Tem. Tem diferença.